Olá! Tenho imenso prazer em estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Já nesse clima de primavera, coloque flores no seu dia a dia, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos dica de leitura e dica de livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Para compartilhar da sua companhia nesta semana do Dia da Criança, fizemos uma mistura leve e suave sobre a importância da leitura na vida da criançada, mas também colocamos em discussão a responsabilidade dos pais e dos educadores em proporcionar às crianças esse universo prazeroso da leitura. Vamos conversar sobre os benefícios da leitura desde o início da vida, passando pelos anos iniciais, o que refletirá com certeza no futuro. Nos primeiros momentos da vida, a criança recebe benefícios mentais que são inestimáveis para o desenvolvimento do cérebro, que estimulam janelas de oportunidades que são momentos de ótimo aproveitamento. A leitura ela deve ser oferecida desde a gestação e ela deve ser continuada ao longo da vida da criança. O interessante é que os pais devem ler para a criança e com a criança. Não é só a leitura assim, né, de uma forma indireta. Então isso significa o quê? Os pais devem estar envolvidos com afeto, com carinho, com aquela troca de olhar, com aquela questão da diferença da entonação e mostrando para a criança que aquela atividade é uma atividade prazerosa. O processo de iniciação à leitura deve começar em casa, no ambiente familiar, com ações por parte dos pais que proporcionam à criança interação com a leitura de forma a despertar esse gosto tão necessário e importante. No ambiente da casa, na privacidade do lar, traz, além do conforto, o sentimento de proteção, a ligação afetiva e os traços comuns, além do parentesco sanguíneo. A leitura, quando praticada nesse ambiente, ganha status de ritual que reúne as pessoas. Porém, é de fundamental importância que haja no lugar um ambiente apropriado para essa interação. A leitura não pode ser obrigatória e deve haver foco em locais onde prevaleçam a relação de carinho e a relação de afeto. O local deve ser um local tranquilo. Pode ser embaixo de uma árvore, numa praça. Pode ser no quarto, na hora de dormir, à meia luz. Pode ser no playground do prédio. Pode ser na porta de casa, com outras crianças, numa festinha infantil. O importante é que seja um momento onde a criança esteja disposta, que a criança não esteja cansada, com fome, com sono, porque senão ela vai ter outros fatores que vão deixá-la irritada e ela pode criar aversão naquele momento, então ela tem que estar bem confortável. A criança já se alimentou, tomou banho, está tranquila, não está cansada de outras atividades, você vê que a criança realmente quer participar de alguma coisa diferente. O ambiente não deve ter muitos estímulos, então eu tenho que desligar a televisão, desligar um som, porque não adianta eu estar lendo e a criança com vários estímulos ao redor, onde ela não vai saber onde é que ela vai focar e prestar atenção. Então desliga a televisão, um ambiente mais tranquilo, mais calmo. A família pode colocar no colo, pode sentar de frente para ela, pode ler o livro aqui e mostrar para ela. Pode, quando o bebê é muito pequenininho, no colo mesmo, lendo, passando o dedo da esquerda para a direita, colocando a mãozinha dela. Tem livros que tem textura, por exemplo, então passa a mãozinha para que ela consiga perceber a sensação tátil do livro. A mãe, o pai, a babá vai lendo e vai olhando para a criança, sorrindo. A pessoa tem que ir mudando a entonação quando ela vai falar de algo alegre, de uma forma exclamativa, depois uma pergunta, depois ela um suspense. Pode fazer gestos para que aquilo fique bem interessante. Então aquele momento tem que ser um momento legal que a criança vai curtir, porque o cérebro ele aprende com prazer. Quanto mais prazer, mais fácil o cérebro vai aprender.
Por outro lado, existe uma equação que precisa ser resolvida, já que, em parte do dia, as crianças permanecem no ambiente da escola, mesmo que, por algum motivo, as crianças não sejam estimuladas no ambiente familiar para ter contato com os livros, a escola não pode, portanto, se furtar do compromisso e da responsabilidade de promover ações que sejam estimuladoras da leitura. Professor que não incentiva a leitura, ele é um ladrão, porque ele rouba da criança a leitura no nascedouro, na infância. Em primeiro lugar, ele tem que ser leitor. Se ele não é, por um motivo ou por outro, porque ele não teve um professor leitor, finja, mas ponha o aluno para ler. O futuro dessa criança depende de milhares de coisas. Entre esses milhares, com certeza, a leitura é uma coisa, uma porcentagem importante desses milhares. E falando de estímulo à leitura desde a mais nova idade, a mais tenra idade, na nossa entrevista desta edição, conversamos com o escritor mirim Enzo Antônio, aqui de Linhares. Enzo tem 10 anos de idade, estuda na escola regular, estuda inglês, pratica jiu-jitsu, é escoteiro, tem paixão por astronomia e por leitura. Entre outras atividades, ele escreveu seu primeiro livrinho, O Menino que Criava Invenções. Enzo, que é filho de Josemar Pegoretti e Marilene, ambos educadores, esteve no estúdio da TV Sim aqui em Linhares, na companhia de seu pai. Num papo muito agradável, ele fala de algumas das suas práticas de escrita e da sua paixão pela leitura. Eu acho que a leitura é muito importante para nós, pois ela pode nos mudar, ela pode fazer com que a gente seja melhor na vida, e principalmente ser cidadãos críticos, uma leitura crítica, né? Cidadãos críticos para poder mudar a triste realidade do nosso país. Mas também ela pode nos evoluir, nos levar mais para frente. É isso que eu acho da leitura, eu acho que todos deveriam ler, pois é muito importante para a nossa vida, não só para estudo, mas também para a gente se divertir. Nessa segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 discos tem guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Na dica de leitura dessa edição, mostramos um vídeo com a médica pediatra Luciana Herrero, que dá algumas dicas sobre como alimentar o hábito da leitura no cotidiano das pessoas. Confira comigo. A Academia Americana de Pediatria então recomenda que os pais comecem, desde a gestação, com um hábito de ler para esses bebês. Num momento tranquilo, pode ser uma história curta, e que depois, quando o bebê nasce, ele escolha um momento do dia, de preferência todos os dias, para ler para esse pequeno. E os benefícios são vários. Olha aí, vamos citar eles agora. Maior vínculo com a pessoa que lê para elas, maior atenção, concentração, memória, aumenta o vocabulário, favorece a linguística, a capacidade de se comunicar. Favorece também a autoconfiança dessa criança, a capacidade de se colocar no lugar do outro, que chama empatia, a consciência do mundo, até da sustentabilidade, né, da defesa do ambiente. É só a gente escolher as histórias certas. Também favorece com que essa criança seja mais doce, menos agressiva, menos hiperativa, olha que bacana, e até favorece o sono. Isso foram todos estudos comprovados, que a leitura para os pequenos fazem toda essa diferença. Na nossa dica de livro dessa edição, vamos dar espaço para escritores que produzem livros para o universo infantil, para que eles possam contar um pouco da sua experiência. Então, quando chegava em casa, depois da escola, fazer o quê? Fazer o quê? Me divertir. Me divertir a viver aventuras incríveis lendo. Meus pais sempre leram para mim, minha mãe lia poesias, meu pai
me dava muito livro. E no meu caso, ao contrário do que acontece com a maioria das crianças, não foi um adulto leitor que se fez ponte entre mim e os livros, que me apresentou os livros. Foi minha mãe adotiva, que mal frequentou a escola, trabalhou a vida toda como empregada doméstica e me contava histórias todas as noites para dormir. Você vira o teu sobrinho, o teu filho lendo alguma coisa, não, isso é porcaria. Não... Ele escolheu, ele tem o direito de ler aquilo que ele está lendo. Ele está acrescentando àquele livro as ideinhas dele. Deixa ele. Liberdade de leitura, tá? Você pode sugerir, nunca impor. Ao você acostumar a ouvir história dos seus pais, mesmo que não seja lendo, você vai procurar histórias depois, no momento que você precise, no momento que você queira. A literatura é como uma turma de amigos. Você tem que escolher quais os que você quer, quais os que têm a ver com você. Porque principalmente a gente aprende sozinho, a gente aprende lendo. E lendo pelo prazer fantástico de ler. Na coluna Participação de Telespectadores, colocamos em questão a necessidade de se ensinar a importância do respeito com a diversidade no ambiente da escola e em outros espaços da convivência social e, portanto, humana. É de fundamental importância que esse aprendizado seja orientado desde os primeiros anos de escolaridade. Deve-se trabalhar para combater e evitar todo tipo de preconceito. Os instrumentos e as outras práticas de acesso à leitura desde a infância devem permitir esse acesso. A leitura autônoma ela é importante e ela tem que ser estimulada. Mas a leitura mediada também é muito importante. Não tinha mais folhas, nem flores, nem frutas gostosas pra gente comer. Quem gosta de fruta? O livro ele tem um potencial gigantesco para ajudar a lidar com todas as questões da diversidade, né? Para mostrar que ser diferente é parte da vida, né? Os temas todos relacionados à discriminação, preconceito, bullying. Esse aqui é livro para quem não enxerga, ó. Por isso que não tem, só tem as bolinhas, que isso aqui é braille. Põe o seu cinto, seu cinto. Coloque o cinto. A gente não constrói uma cultura inclusiva não falando da deficiência, não falando das diferenças. A gente constrói uma cultura inclusiva na hora que todo mundo pode falar daquilo que ele está sentindo ou pensando. E aí esse espaço da mediação ajuda a fazer os melhores encaminhamentos possíveis para aquela questão, né? Imagina uma criança pequena, negra, que ela só tem acesso a contos, livros infantis, que ela só vai ver personagens brancos, personagens que remetem a uma cultura europeia. Ela não vai se enxergar. Os livros infantis que trazem essa possibilidade da criança se reconhecer nos personagens vão fazendo com que ela também vá construindo uma identidade sobre si mesma. Deixa pela minha unha. Já na coluna Apaixonados pela Leitura, dessa edição da Semana da Criança, vamos mostrar uma ação desenvolvida por parceiros voluntários do Projeto Prazer da Leitura aqui de Linhares, no CLAN, Centro de Atendimento ao Menor de Linhares, em parceria com o Grupo de Teatro Infantil Emília e a Turma Encantada. A ideia foi levar contação de histórias e encenação de histórias infantis para a criançada. Alegria contagiante. Voluntários e parceiros do Projeto Prazer da Leitura, em parceria com o Grupo de Teatro Infantil Emília e a Turma Encantada, aqui de Linhares, coordenado por Maria e Kete Tosti, desenvolveram nesta terça-feira, 10 de outubro, uma ação de contação de histórias e de teatro infantil para as crianças do Centro Linharense de Apoio ao Menor, o CLAN, instituição que é coordenada por Maria Aparecida Paz Leme. Essa ação, além de levar alegria e lazer para as crianças, foi comemorativa da Semana do Dia da Criança. O Centro Linharense de Apoio ao Menor, o CLAN, é uma instituição sem fins lucrativos que atua há mais de 30 anos em Linhares, prestando serviços de atendimento socioeducativo que sempre incluiu aulas de arte, música, reforço escolar, informática, dentre outros, para menores de 7 bairros da cidade. O atendimento acontecia nos turnos matutino e vespertinos a alunos de 6 a 18 anos de idade.
Para Cat Toste, estudante de pedagogia que integra o grupo de teatro infantil, a participação das crianças no evento foi fundamental. Foi muito gratificante o convite, a gente tem muito a agradecer pelo convite, porque nós moramos próximo ali ao bairro, então a gente conhece bem a realidade das crianças, a realidade do bairro, que são crianças carentes. Então, assim, foi muito divertido, muito animado, gostamos muito da participação das crianças que dançaram, pularam, brincaram com a gente, cantaram também. Nós conseguimos ensinar a historinha da semente e elas também fizeram, o gesto foi muito divertido. Como a gente está estudando a pedagogia lá na Faceli, aprendendo novos métodos, aprendendo novas histórias também que a gente pode aplicar para essas crianças na sala de aula. Então são com esses eventos, assim com essa diversidade de crianças, diversidade de realidade também que a gente vê, tanto na cidade de Linhares aqui, principalmente nesses bairros muito do interior, que a gente consegue absorver o que essas crianças precisam. Música, dança, alegria, de sorriso, brincadeira. E isso é uma coisa que a gente ama fazer, de coração mesmo. Para Maria Aparecida Paz Leme, coordenadora do clã, foi uma manhã mais que especial para as crianças. Ela agradece ao pessoal do grupo de teatro infantil Emília e a Turma Encantada, aos parceiros do projeto Prazer da Leitura que estiveram no evento, o professor José Rodrigues Pereira, a professora Arlene Campos, Reuber da Costa Nascimento, presidente da Serliges, o escritor Luciano Dionísio, aos professores voluntários do clã e à comunidade. Já Maria Toste, que é professora e líder do grupo Emília e a Turma Encantada, ela incorpora a boneca Emília. Nas histórias de Monteiro Lobato, a alegria das crianças foi o mais importante. Tem crianças assim que nem eu, tem crianças que precisam de muita alegria. E essa alegria a gente leva sempre onde a gente vai. E lá no clã, onde tem crianças de toda a periferia de Linhares ali que participam, com diversos problemas, diversas dificuldades, falta de alegria. E nós conseguimos levar essa alegria para as crianças, porque criança tem que ser feliz, tem que ser muito feliz. E aí nós levamos essa alegria para elas lá também. A gente está levando alegria, né, Emilinha? Para tudo quanto é canto que a gente vai. E nós estamos conseguindo levar um pouquinho dessa alegria, alegrar um pouquinho a vida dessas crianças. E é muito bom, é ótimo. A gente faz isso de coração no nariz, de coração no coração, levando amor para todo mundo por onde a gente passa. E eu amei muito trabalhar com essas crianças. Foram momentos encantados e de sonhos proporcionados às crianças do clã. Muito obrigado em nome de todas as crianças, diz Maria Aparecida, coordenadora da instituição. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com um bate-papo muito legal com Enzo Pegoretti. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e eu convido vocês para assistirem comigo a entrevista desta edição. Me diz uma coisa, esse interesse seu pela leitura, Enzo, ele veio de onde? Começou na escola, começou no ambiente da sua família? Na verdade, começou no ambiente da minha família. Ele começou aos 7 anos, porque na verdade, meu pai é professor, minha mãe é professora, lá tinha livro de sobra. Eu aprendi a ler sem querer e também, meu pai sempre me incentivava. Como também a escola, né? Eu sei. E quais foram os primeiros livros, assim, que você despertou para ler, Enzo? Os primeiros livros, na verdade, não foram aqueles livros de ficção, as coisas e tal. Foi um gibi lá do Maurício de Souza, do Turma da Mônica, comecei. Depois, fui aumentando, né? Até os que eu leio hoje. Eu leio de ficção, leio de tudo. Eu sei. E aí, em determinado momento, você começou também, até para voltar a falar do seu trabalho com literatura infantil, você começou a se interessar por astronomia? Eu comecei por astronomia porque eu gostava muito do que os cientistas faziam. No início, eu pensava que ia misturar alguma coisa e outra, e saía uma coisa fascinante. Aí eu aprendi que tinha cada química. Aí, eu me apaixonei. Aí é esse meu sonho, me formar em química. Em química não, em física e ser astrônomo. Eu sei. E me diz uma coisa, Enzo, nesse dia a dia seu,
Quanto tempo do dia você tira para leitura? Você tem várias atividades e com 10 anos de idade, né? Quanto tempo do dia você tira para leitura? Você lê todo dia, você lê só nos fins de semana? Como é que está funcionando? Bem, praticamente eu leio todo dia, mas tem umas vezes que o tempo é mais curto, outras vezes que o tempo é mais longo. Por exemplo, segunda e quarta é um pouco mais apertado para mim, mas eu faço um esforço e leio. Nos outros dias é bem fácil, eu faço minhas tarefas tudo certinho, eu vou, tiro um tempo e leio uns livros. E o tempo para relacionar com seus amigos? Como é que você está fazendo? Bem, eu relacionando principalmente na escola, mas tem lá no celular o WhatsApp que a gente conversa bastante. Aí também tem outras formas, tipo ligação. Eu passo também um pouco de tempo assim, porque eu tenho uns amigos que gostam de conversar bastante, eu também gosto. Aí tem isso pessoalmente, né, Enzo? Pessoalmente. Fora do Zap. Fora do Zap também. A gente conversa pra caramba na escola, quando a gente se encontra fora. A gente combina até de ir em alguns lugares juntos. Para confraternizar? Sim. Me diga uma coisa, você tá conseguindo conversar sobre leitura, sobre livros com seus amigos? Essa turminha sua aí de 10, 11, 12 anos de idade, você consegue fazer isso? Com alguns eu consigo, mas outros têm outros modos, outros assuntos, outros interesses, outros interesses. Mas tem alguns que eu consigo botar um monte de assunto em dia, principalmente a leitura. O que você acha que a sua turminha dessa faixa etária sua está precisando para ler mais, Enzo? Você sabe que a sua geração, a sua turma é muito voltada para o celular, para o smartphone, né, para o tablet, para aquilo que está ali dentro. O que você acha que a sua turminha, o pessoal de sua idade, está precisando fazer para ler mais? Olha, eu acho que eles devem estudar um pouco mais, ler um pouco mais, deixar um pouquinho o celular de lado. Vai lá pegar um livro, tem tanta coisa legal nos livros, tanta coisa que você pode se apaixonar, tem tanta coisa que você pode ficar interessado. Então, tira um tempinho, vai lá ler um livro. Isso é possível? Bom. Isso é sempre possível. A turminha está muito tempo no celular, né, Enzo? Bem, tem umas vezes que exageram bastante no celular. Né? Às vezes fica até o tempo inteiro no celular e esquece de brincar com os amigos, né? Sim, isso acontece bastante. Mas tem vezes que dá muito meio que dá pra gente deixar o celular de lado e a gente acaba na diversão, na brincadeira. Conviver com os irmãos, com a família também, não é assim, Enzo? É sempre assim. Me diga uma coisa, você tem 10 anos de idade, você completou agora em 2017, né? Sim. E você já tem a experiência de ter um livro publicado. Isso não é muito comum na sua geração. Primeiro, parabéns pelo trabalho, pela referência que você tem de família e de escola. Como é que é o seu dia a dia como escritor? Quais os dias, você tira um tempo, um dia da semana para escrever, você escreve todo dia, você aproveita o fim de semana, como é que funciona? Bem, eu aproveito principalmente o fim de semana, que é o dia que eu estou mais livre, mais solto, e eu consigo escrever e ler. Mas tem umas vezes no meio da semana que eu tenho um tempo livre, eu vou lá e escrevo, mas não tem um dia definitivo, tem vezes que eu estou mais apertado, outros não. Outros compromissos da escola, né? Os seus personagens, eles são sempre baseados na vida real, de amigos seus, ou um personagem vem, por exemplo, de um livro que você leu? Bem, tem vezes que os personagens vêm da vida real dos meus amigos. Eu vou lá, penso no amigo meu, ou eu boto o nome dele e faço as coisas, ou eu mudo um pouco. Mas quase sempre vem dos meus amigos, mas às vezes eu faço os personagens fictícios. Ótimo. Ô Enzo, você trouxe aqui 2 livros, né? Sim. E entre tantos outros que fazem parte do seu universo de leitura, do tempo de leitura que você tem. Muitos. Eu queria que você falasse a história de Fernão Cappelo Gaivota, que, por incrível que pareça, eu tenho 53 anos de idade, eu li esse livro quando eu tinha mais ou menos sua idade. Então esse livro está passando de geração para geração. Sim. É muito bom saber que você lê esse livro, porque eu li esse livro, eu era muito novo. Fala um pouquinho desse livro. Depois a gente vai conversar um pouco sobre o livro de Monteiro Lobato que você trouxe, né? E aí falar principalmente do seu livro, tá certo? Por favor. Bem, Fernão Cappelo Gaivota, na verdade, é uma história de vida, pois fala de uma gaivota que o mais importante para as gaivotas é comer do que voar, mas para ela é voar do que comer. Isso, na verdade, é uma lição de vida, de a gente ultrapassar os nossos limites, de a gente sair da mesmice, fazer coisas diferentes. É basicamente uma lição de vida esse livro e também basicamente como é que fala? Do próprio autor. Basicamente uma biografia do próprio autor. A biografia, é como se ele contasse a própria história, parte da história dele. Parte da história dele. Ah, legal. Mas com uma lição de vida, em forma poética.
E a Fábula de Monteiro Lobato em quadrinhos? Fábula de Monteiro Lobato... Deixa eu pegar outro livro aqui com você, pra você ficar com a mão livre, tá bom? Fábula de Monteiro Lobato em quadrinhos é bem legal, né? Pois ele retrata um pouco de coisas divertidas que as crianças gostam. Eu gosto muito do Sítio do Capão Amarelo, que é a principal criação dele. E eu já tenho até coleções desse livro aqui de Monteiro Lobato, desses tipos. É muito legal, as crianças também até gostam bastante. Pelo menos eu assisto os Sítio do Pica-Pau, como também leio. Gosto bastante, é bem legal. Esse daqui é o de Fábulas, é um dos livros da coleção. É bem legal, eu aconselho muito que as pessoas comprem esse livro e leiam. Ele é muito legal. É um bom passatempo, é divertido. Bom passatempo. Não é isso? Bacana. Enzo, o menino que criava invenções de sua autoria, Enzo Antônio dos Anjos Pegoretti. Fala um pouco para a turminha que vai te assistir aí sobre o seu livro, Enzo. Bem, o meu livro, ele é baseado na literatura infantil. Traz as crianças de até 7 anos que pensam em coisas divertidas, em coisas assim, um pouco fora da realidade, mas que para as crianças é possível. E isso, meu pai ele me pegou lá, ele falou se eu podia para eu escrever lá minhas ideias, isso aí. Aí ele me deu essa ideia aí, eu fui escrever junto com ele. Foi aos 7 anos que eu fiz isso. Aí ele foi escrever minhas ideias que eu tinha, eu até me lembro disso tudo, e é muito legal. Pois retrata o mundo da criança. Inclusive aqui tem uma invenção lá que eu fiz de fazer os adultos voltarem a ser criança, para eles entenderem o mundo da criança. E então, gostaram do bate-papo com o Enzo? Legal, não é mesmo? Eu fiquei emocionado. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua companhia nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às outras edições do nosso programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações literárias e muito obrigado.